Olá pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Você sabe o que faz um desenvolvedor de jogos? Não? Então fica até o final do vídeo para você aprender todas as diferentes carreiras nessa área de games e também para saber se essa área é a certa para você. Vamos lá! E eu queria começar contando um pouco sobre o tamanho dessa área no mercado mundial. Em 2019, o mercado de games gerou 150 bilhões de dólares, porque há mais ou menos 2,5 bilhões de jogadores no mundo. Então, só para fazer uma comparação, a indústria cinematográfica ela gerou 41 bilhões e a musical gerou 19 bilhões. Então, com esses números dá para entender a importância do mercado de jogos no mundo do entretenimento. Então, essa é uma área de trabalho bastante vasta e tem muito espaço para diversos perfis profissionais. Queria começar falando sobre o programador de jogos. Essa provavelmente é a carreira mais hardcore nessa área de desenvolvimento, porque é o profissional responsável por programar a base do jogo, ou seja, a física e as mecânicas do jogo. Então, é bastante desejável que esse profissional tenha um curso de ciências da computação, embora esse curso não seja indispensável, é muito mais fácil para quem quer trabalhar nessa área ter bastante conhecimento de ciências da computação. Outro perfil profissional é o designer de jogos. Ele pode ser considerado como se fosse o diretor do jogo. Então, ele é responsável por criar o conceito, criar os diferentes níveis ou fases do jogo, criar os personagens, as regras e também criar a ambientação do jogo. É uma área bastante ampla, então grandes empresas elas podem ter diversos profissionais, de designers, trabalhando em cada uma dessas diferentes áreas, né? E aí, se esse for o caso, vai existir também a figura do designer-chefe que coordena as atividades dos outros designers do jogo. Eu particularmente considero esse papel bastante importante para tornar o jogo atrativo para os jogadores. Eu particularmente gosto muito de videogame e quando você joga um jogo bem pensado e ele te transporta para um mundo diferente, a experiência que você tem é muito mais profunda do que um filme ou um seriado. E você gosta de jogos também? Comenta aí no vídeo quais são os seus jogos preferidos. Existem ainda algumas áreas mais artísticas nesse meio, como por exemplo o artista gráfico. Ele é responsável pela identidade visual do jogo. Ele cria os modelos 2Ds e 3Ds, define as cores e as formas que são utilizadas para se comunicar com o jogador. Tem também o roteirista, que na verdade é uma sub-área do design de jogos, e esse profissional ele cria a trama do jogo. É como se fosse o escritor de novelas ou escritor de peças teatrais. Só que o roteiro ele precisa ser muito impactante e envolvente. E esse roteirista ele precisa ainda assim entender que ele vai ter uma interatividade com o jogador. Então não é uma história simples que você é apenas o espectador. Existe essa interatividade do jogador com a história e por isso o roteirista de jogos tem esse desafio a mais de criar essa interatividade. O que seriam dos jogos sem áudio? A trilha sonora e os efeitos sonoros são grandes responsáveis pela imersão do jogador no jogo. Então, o designer de áudio é responsável por capturar, manipular e gerar todos os elementos de áudio de um jogo. E esse profissional ele é extremamente valorizado no mundo dos games. Então, deu para perceber que existem várias áreas envolvidas e vários profissionais diferentes envolvidos na criação de um jogo. E é por isso que existe o produtor de jogos, porque ele é responsável por supervisionar todo esse desenvolvimento e garantir que as diferentes áreas estão trabalhando de acordo com os prazos e os orçamentos que foram estipulados. Então, o produtor de jogos ele faz o papel do gerente, responsável por garantir que o jogo está andando nesses diferentes subprojetos. Bom, e quando o jogo está ficando pronto, alguém precisa testar e garantir que o jogo está funcionando. E é aí que entra o testador de jogos, que passa grande parte do seu tempo testando, ou seja, jogando jogos. Então, quando a gente pensa em vida de desenvolvedor de jogo, a gente imagina que ele está
jogando videogame, mas na verdade quem faz isso é o testador de jogos. Até mesmo porque a gente percebeu que o desenvolvedor de jogo ele tem uma alta carga de programação no seu dia a dia, né? Mas o testador de jogos garante que o produto final está livre de bugs e que a jogabilidade do jogo é boa. Então, esse trabalho parece ser muito legal a princípio, né? Mas você tem que lembrar que esse profissional ele vai passar horas jogando o mesmo trecho do jogo para garantir que todas as funcionalidades daquela fase estão funcionando bem. Além disso, essa não é a profissão mais bem paga dessa área, porque existe pouco processo criativo envolvido nesses testes. Bom, já que a gente comentou sobre diferentes perfis nessa área, eu queria falar também sobre as diferentes plataformas de desenvolvimento de jogos. Nessa área mais técnica, é possível se especializar em uma dessas plataformas. Existem 6 diferentes mais utilizadas hoje em dia, que é PC, Xbox, PlayStation, Nintendo, iOS e Android. E cada uma tem suas características particulares. E é claro que é possível migrar de uma plataforma para outra, assim como é possível um desenvolvedor back-end programar para front-end. Mas existe uma plataforma de desenvolvimento que é muito popular, que é a Unity, e com ela é possível programar para consoles, PC e mobile. Então tem alguns jogos muito famosos, que é por exemplo, Cuphead, o Ori and the Blind Forest, Hearthstone e o Rust. Eles foram desenvolvidos com Unity. Eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês não conheçam esses jogos. E se você conhece, comenta aí no vídeo se você já jogou alguns desses jogos, se você sabia que tinha sido feito com essa plataforma Unity. Você já ouviu falar em jogos indies? São jogos criados por uma equipe pequena ou até mesmo de uma única pessoa, sem apoio de grandes empresas. O Nintendo Switch hoje em dia é uma das maiores e melhores plataformas de jogos indies e diversos jogos são lançados lá por semana. Inclusive no Switch existem alguns desses jogos que foram desenvolvidos por uma pessoa única, sendo o mais famoso deles o Minecraft, tenho certeza que você já ouviu falar dele. Outros como Stardew Valley e Undertale também foram desenvolvidos por uma pessoa e até o jogo de maior sucesso de todos os tempos, o jogo Tetris, foi desenvolvido por uma única pessoa. Mas não se engane pensando que é simples fazer tudo sozinho. A maioria desses jogos eles demoraram no mínimo 3 anos para ser desenvolvidos e algum deles até mais, como 7 anos, por exemplo. O autor do Stardew Valley, ele conta que ele começou a criar esse jogo porque ele precisava praticar as habilidades de programação, já que ele tinha saído da faculdade e não estava conseguindo emprego. Então, tá aí uma dica para vocês, de repente é uma ideia legal para vocês começarem a praticar a habilidade de programação de vocês. Bom, e como eu falo muito de Python no canal, eu fui atrás para descobrir se é possível fazer jogos em Python. E eu descobri a plataforma Pygame, que permite o desenvolvimento de jogos. Se você já sabe Python e gostaria de entender um pouco como é que funciona a criação de jogos, esta plataforma pode ser ideal para você. Também dá para utilizar essa plataforma para fazer protótipos rápidos e testar uma ideia de um jogo, né, antes de realmente começar a trabalhar nele. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de alguns jogos que foram feitos com essa plataforma Pygame. Só que assim, essa plataforma ela não serve para fazer jogos profissionais. Se você realmente está querendo levar a sério o desenvolvimento de jogos, é melhor você começar com uma plataforma como a Unity ou até mesmo se especializar em uma das plataformas de jogos específicas que te interessa mais. E você deve estar se perguntando se existem oportunidades de desenvolvimento na área de jogos no Brasil. Sim, existem. É claro que o mercado de desenvolvimento de jogo no Brasil é muito menor do que nos Estados Unidos, mas ainda assim existem muito mais empresas fazendo jogos no Brasil do que você pode imaginar. Existe uma empresa chamada Miniboss, é uma das empresas mais reconhecidas de jogos brasileira, porque um dos seus jogos, Celeste, ganhou até um monte de prêmios. Só que essa empresa, apesar de ser formada por brasileiros, ela não tem sua base no Brasil, a base deles é no Canadá. Mas há ainda várias outras empresas sediadas no Brasil. Eu vou deixar a lista aqui para vocês com o nome da empresa e o nome da cidade onde a empresa se localiza. E aí, gostou do que ouviu até agora? Será que essa área é ideal para você? Vou fazer algumas perguntas para você, para a gente poder descobrir juntos se essa área funcionaria para você ou não.
Então a primeira pergunta é: você gosta de trabalhar colaborativamente? Como a gente viu, um jogo ele envolve um grande número de diferentes perfis profissionais e é preciso interagir com um grande número de pessoas no seu dia a dia e saber compartilhar ideias. Então é preciso também conseguir se comunicar e expressar os detalhes da sua área de trabalho para outras pessoas. Então é muito relevante ter essa capacidade de comunicação e de trabalho em conjunto para conseguir ter sucesso nessa área. E a segunda pergunta é: você tem a criatividade aflorada? Ideias e soluções diferentes para problemas já resolvidos são muito bem-vindos nessa área. Porque lembra que, antes de tudo, essa indústria de games, ela faz parte da indústria de entretenimento. Então, isso quer dizer que um jogo, ele está concorrendo com praticamente todos os tipos de lazer disponíveis no mercado. E os jogos, eles precisam gerar alegria e encantar os jogadores, que são um público extremamente exigente. Então, um jogo que é apenas mais do mesmo, não vai ser um grande sucesso de vendas. E a terceira pergunta é: você gosta de resolver problemas? Porque essa habilidade de resolver problemas ela é presente em todos os programadores, sejam os programadores de jogos ou programadores de softwares empresariais. A grande diferença são os tipos de problemas que esses dois profissionais vão trabalhar. Enquanto o programador de software empresarial está trabalhando em resolver problemas de negócio, os programadores de jogos estão pensando em algoritmos de detecção de colisão ou como, por exemplo, fazer a movimentação de um personagem parecer mais realista. Olha só, mais uma pergunta. Você detesta a rotina? Porque o que acontece é que a indústria de games ela é extremamente acelerada e as tarefas elas precisam ser feitas em situações críticas, ou seja, sob pressão. Então, essa característica ela requer que o programador seja eficiente, mas também que tenha paciência para conseguir executar suas atividades da maneira correta. E por último, a pergunta é: você é humilde? Porque esse senso de humildade é extremamente importante para o desenvolvedor. Na verdade, não só para o desenvolvedor de jogos, mas a questão é que na área de jogos, você precisa reconhecer que pessoas têm gostos diferentes. Esse profissional ele não pode ter medo de receber críticas e eles têm que conseguir aceitar recomendações ou mudanças sem rancor. Porque o que acontece, na verdade, é que o jogo ele é uma fonte de entretenimento para outras pessoas. Então, se o desenvolvedor não conseguir apurar esse entendimento e entender o que é mais divertido para os outros, ele pode estar criando um jogo que apenas ele vai se interessar, ele ou ela vão se interessar. E aí, se interessou? Você acha que essa área é para você? Comenta no vídeo para a gente saber o que você sentiu sobre o programador de jogos. Era o que você esperava? E se você está querendo começar nessa área e você gostaria de entender como é que funciona isso, dá uma olhada na playlist da Atequita. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? E não se esquece de dar o joinha no canal se você gostou desse tipo de conteúdo, porque eu quero continuar fazendo conteúdo sobre as profissões e as carreiras da tecnologia. E também não esquece de assinar o canal e de ativar o sininho para você poder receber novos conteúdos que eu posto toda semana. Obrigada, pessoal, e até a próxima!